a quem estiver entrando agora. E o meu brinco, hein? Faz tempo que eu cobro esse brinco à professora. A professora não pode crer também. Esqueça. Vamos Negócio lá, de começar brinco. a aula. Vou meter o Funções cobrinho. inorgânicas, que é revisão para o Enem. Gente, ó, nas funções inorgânicas, vocês vão conhecer ácidos, bases, sais e óxidos, certo? E o que são esses ácidos, bases, sais e óxidos? E aí ele traz aqui o conceito de funções inorgânicas. O que é funções inorgânicas? São um grupo de compostos químicos que apresentam características semelhantes. Ou seja, o que é um composto químico? Para ficar mais nítido para vocês, uma molécula de cloreto de sódio, NaCl, é um composto. São dois átomos, dois elementos diferentes unidos, e ali a gente pode considerar ele como sendo um composto, para ficar mais claro para vocês. E aí ele diz, funções inorgânicas são um grupo de compostos químicos que apresentam características semelhantes. São chamadas dessa maneira por não possuírem cadeias carbônicas em sua composição, e por isso não são considerados compostos orgânicos. Eles são compostos químicos, eles não são compostos orgânicos. Os compostos orgânicos vocês vão ver nas próximas aulas, certo? Que aí é que entra o conteúdo de introdução à orgânica, tá bom? Então, as funções inorgânicas, elas são grupos de compostos orgânicos que têm características semelhantes. E que características são elas? Existem 4 principais funções inorgânicas, que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, certo? E aí, o que são esses ácidos? São compostos covalentes, ou seja, que compartilham elétrons nas suas ligações. Por exemplo, vou voltar aqui para o exemplo do cloreto de sódio, o NaCl. O NaCl se casam, eles se unem, certo? E quando eles se unem, eles compartilham elétrons entre si. Existem elementos que não vão compartilhar elétrons. Ou seja, um vai doar e o outro vai receber. Então, são chamados de elementos iônicos. Esses elementos que ou cedem ou recebem são chamados de elementos iônicos. Covalentes são chamados de elementos que compartilham elétrons, que eles casam e eles estão compartilhando os elétrons, tá? Aí ele diz aqui, os ácidos, eles são compostos covalentes, eles compartilham elétrons, né? E eles têm capacidade de ionizar em água e em formar cargas, liberando o H+, como o único cátion. Ou seja, eles ionizam em água e eles liberam o H+. Vocês vão já conhecer um pouquinho mais olhando para a molécula. Bases são compostos iônicos, formados por cátions. Quando eu falo de iônicos, ou ele cede ou ele recebe elétrons, certo? Na maioria das vezes, de metais que se dissociam em água, liberando o ânion hidróxido OH-. Lembra que o cátions, os ácidos, eles liberam H+, que são os cátions. Já as bases, eles liberam o ânion hidróxido, que é o OH-, que a gente chama de hidroxila, certo? Os sais, eles são também compostos iônicos, que apresentam, no mínimo, um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Vocês vão já entender melhor. E os óxidos são compostos binários, ou seja, eles são iônicos ou moleculares, que têm 2 elementos, possuem oxigênio na sua composição. Olha aí como é interessante. Os óxidos, eles possuem o oxigênio, todas as moléculas que são óxidos, eles possuem na sua composição o oxigênio, sendo ele o seu elemento mais
eletronegativo. Então, óxidos a gente consegue identificar, ele vai ter o oxigênio. O ácido, eu vou também conseguir identificar, ele vai ter o hidrogênio presente. A base, eu também consigo identificar, ela vai estar presente na molécula, o OH, que é a hidroxila. Vou mostrar para vocês. Inclusive, eu vou mostrar para vocês, né, aonde que está presente no dia a dia esses sais, esses ácidos, essas bases e esses óxidos. Aqui, eu estou trazendo para vocês um mapa mental, né? Muitos de vocês fizeram na nossa primeira aula. A atividade era fazer 3 mapas mentais. E aqui é o mapa mental de funções inorgânicas. Tem muita informação. Para vocês terem noção, né, do que eu vou falar aqui para vocês, é o que eu consegui falar para vocês em relação a isso. Então, o que é que eu quero dizer? Que vocês estudem esse conteúdo. Porque ele é um conteúdo mais extenso, mas é um conteúdo que é necessário para vocês, tá bom? Eu vou deixar disponível também esse slide para vocês depois darem mais uma olhada. Tem a videoaula para vocês darem a relembrada sobre o conteúdo. E aqui é o mapa mental de funções inorgânicas. Ele traz aqui as 4 funções e ele fala um pouco sobre as 4 funções inorgânicas, né? Os ácidos são solução aquosa, liberam cátion H+, são hidroácidos sem oxigênio, são oxiácidos com oxigênio. Aí ele mostra aqui os NOx, os prefixos, os sufixos. Esses prefixos e sufixos são os nomes que a gente dá à molécula. Ele traz aqui também as exceções, né? Tem a terminação das exceções, que geralmente elas terminam em ico. Ele traz aqui os ácidos fortes, que é o cloreto, é o ácido clorídrico, é o ácido brômico, é o ácido iodeto. Estão vendo aí nos fortes, todos eles trazem o hidrogênio unido, ou seja, o cátion, que é o H+, certo? Tem alguém tentando entrar, bom dia. E aí, ó, tudo isso aqui, ele vem trazer para vocês um resumão nesse mapa mental. A base também é uma solução aquosa, ela libera a hidroxila OH-, ela se dissocia em água. Ele fala também que o número de hidroxilas podem ser chamados de monobases, eles podem ser classificados como dibases, tribases, vocês vão já conhecer, certo? Tem aqui um quadro interessante, que são os indicadores ácidos e bases, geralmente quando nós estamos num laboratório, que a gente vai trabalhar sobre esse conteúdo de funções inorgânicas, né? E aí, para vocês identificarem se uma solução ela é ácida, base, se ela é um sal, geralmente a gente utiliza os indicadores. No laboratório, existem 2 substâncias, que a gente chama de fenolftaleína e tornassol. São indicadores de ácido e base, onde eles dizem se aquela substância ela é um ácido ou ela é uma base, se eu não conheço. Por exemplo, se eu levo um vinagre, para mim saber se o vinagre ele é ácido ou é base, se eu não conheço, eu não tenho esse conhecimento prévio, como é que eu vou identificar se aquele vinagre é ácido ou aquele vinagre é uma base? Eu vou colocar umas gotinhas, por exemplo, aqui desse indicador, fenolftaleína. Eu coloco umas gotinhas dentro do vinagre da fenolftaleína, e aí, de acordo com a mudança de cor do vinagre, é que eu vou identificar se ele é um ácido ou ele é uma base. Se ele for um ácido, ele vai ficar incolor. Se ele for uma base, ele vai mudar a cor para uma cor rosa ou avermelhada. Aí eu vou identificar. Se ele for básico, ele fica rosa ou avermelhado, puxando para o vermelho. E ali ele é uma base. O vinagre é uma base. Não estou dizendo que ele é uma base, eu estou dando um exemplo, certo? Eu vou já mostrar o que é que o vinagre é. O tornassol, ele também é um indicador. Se a substância, né, que eu colocar o tornassol, as gotinhas de tornassol, ela ficar vermelha, eu vou identificar ela como sendo um ácido. Se ela ficar azul, eu vou identificar ela como sendo uma base. Porém, nos laboratórios, se não tiver, né, esses indicadores ácido-base, eu vou poder fazer um natural. A gente utiliza muito, os professores de química utilizam muito, que é o repolho roxo, que eu posso fazer em casa.
compro o repolho, eu faço o suco do repolho roxo, e aí a gente coloca dentro dessas substâncias. E aí ela também vai mudar a cor e eu vou conseguir identificar se aquilo é um ácido ou é uma base. Porque o suco do repolho roxo, ele também é um indicador ácido-base. E é natural, e a gente tem em casa, né? E se Deus quiser, a gente pode, né, vai poder ir para a escola e fazer um pouquinho dessas práticas também, que é interessante para vocês verem, né, no ao vivo, essas mudanças de cores. Os óxidos, ele também fala aqui, e ele também fala dos sais. Eu não vou me atentar muito a esse mapa mental, certo? Porque eu ainda tenho algumas coisinhas para falar para vocês. Que o interessante é para que vocês saibam, na prática, as aplicações do ácido. Onde é que está? Onde é que eu sei que está presente aquele ácido? Lembrando que ácido é altamente perigoso, é corrosivo, a gente não pega em ácido sem saber manuseá-lo. Sempre falei isso para vocês, inclusive nas aulas de laboratório. Geralmente a gente não trabalha com ácido lá, né? Porque alguns alunos ainda têm uma imaturidade e aí gostam ainda de fazer algumas brincadeiras, e por conta de o ácido ser muito perigoso, a gente não utiliza esses ácidos, certo? Em laboratório de escolas de ensino médio, a gente utiliza muito em laboratórios de faculdade, de graduação, se alguém aqui for fazer química, biologia, né? Bioquímica, enfim, o que for fazer e for utilizar, geralmente vocês mexem sim com ácido lá, porque já tem uma maturidade maior, uma noção de que não se pode brincar, tá certo? E onde é que esses ácidos eles são utilizados? Olha aí o ácido clorídrico. Olha aí a fórmula molecular dele, HCl. Ele tem uma ligação simples, vocês vão conhecer também na orgânica, nos próximos conteúdos que eu falar sobre, né, a introdução de orgânica, vocês vão saber sobre ligações, tá certo? E aí ele traz uma ligação simples, quando ele traz só um tracejadozinho, só um traço, aquilo ali não é um traço, vocês não vão chamar mais isso de traço, vão chamar de ligações, tá bom? E aqui o HCl, com a ligação simples, é um ácido clorídrico. É utilizado na limpeza, é comercializado impuro como ácido muriático. Quem não conhece o ácido muriático, a gente utiliza geralmente em limpeza de banheiro, sempre na privada ou no ralo do banheiro, porque ele tem um alto poder corrosivo, todas as impurezas que tem ali, ele mata, certo? Vocês sabem, se ele pegar na pele, ele corrói, se ele pegar num tecido, ele corrói, né? Então, só são utilizados ou em ralos de banheiro, em limpeza mesmo, ou na privada. É o ácido muriático, conhecido como ácido muriático. Tá certo? Muito cuidado é pouco quando as donas de casa vão utilizar esse ácido muriático para fazer uma limpeza dentro do banheiro. Ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, olha a molécula do ácido sulfúrico, ele traz 2 átomos de oxigênio com 2 ligações duplas. Aí ele traz, ó, o Szinho bem no meio, com 2 ligações simples, ligando a 2 e 2 hidroxilas, o OH. Estão vendo, ó? Ligações simples ligando ao OH. Ele é utilizado na indústria de tintas, refinado de açúcar e produção de fertilizantes. Olha onde é que é aplicado o ácido sulfúrico. O ácido acético, que eu usei como exemplo, o vinagre. O vinagre, ele é um ácido, certo? Só que é um ácido que a gente consome. A porcentagem dele é muito baixa, ó. É utilizado no vinagre, o ácido acético, em uma porcentagem de 3% a 7%. Então, ele não é prejudicial, porque a gente consome o vinagre, né? E aí, a fórmula molecular do vinagre é um H3C, 3 átomos de hidrogênio, com um átomo de carbono, com uma ligação simples. E aqui no meio, com certeza, ele vem trazer um outro átomo de carbono, certo? Só não está mostrando para vocês, mas ele tem um outro átomo de carbono bem no meio, fazendo uma ligação dupla com o oxigênio,
e uma ligação simples, puxando aqui para baixo com uma outra hidroxila, o oxigênio e o H, certo? O ácido carbônico, ele é utilizado em água gaseificada e em refrigerante, é o famoso gás que a gente tem lá no refrigerante. O refrigerante, assim que a gente abre ele, né, ele tem um gás, então ele começa a borbulhar, aquela efervescência. Se eu deixo o refrigerante destampado por muito tempo, ele vai perder com o tempo aquele gás. E geralmente ele não tem mais nem o mesmo gosto, já não fica nem tão bom, né, como quando é utilizado assim que ele é aberto. Um refrigerante de muitos dias na geladeira, ele já perde aquele gosto, né? E aquilo ali é por conta do gás, do ácido carbônico. Olha a molécula do ácido carbônico. Ele tem um átomo de hidrogênio na pontinha. Aí ele tem uma ligação simples com o oxigênio, outra ligação simples que puxa para o carbono. Depois ele vem com o carbono no meio, com uma ligação dupla para o oxigênio, desce com uma ligação simples para o oxigênio. Então, vendo que no ácido carbônico ele tem 3 átomos de oxigênio e uma ligação simples para o oxigênio. O ácido nítrico, ele é utilizado na fabricação de explosivos e fertilizantes. Olha aí a molécula do ácido nítrico. Ele tem um oxigênio ligado ao nitrogênio. Ele puxa uma dupla para o oxigênio e uma simples para a hidroxila, o OH. Aqui é a aplicação de alguns ácidos, nem são todos, né? Porque não ia dar tempo eu falar de todos para vocês. Mas para vocês já terem um conhecimento prévio também das moléculas. As bases, onde é que a gente utiliza as bases? No hidróxido de sódio. Ele é um NaOH, a molécula dele, NaOH, quer dizer que ele só tem um átomo de sódio, ele tem um átomo de oxigênio e ele tem um átomo de hidrogênio. Ele é utilizado na fabricação de sabão, de indústrias e de corantes. O hidróxido de sódio. E está presente dentro da nossa casa, né? Na fabricação de sabão. O hidróxido de magnésio, aí, ó. Ele tem um átomo de magnésio, aí ele traz aqui um parênteses. Quer dizer que ele tem 2 átomos da hidroxila, do OH. Certo? Ele é utilizado em produtos farmacêuticos como antiácidos e laxantes. Quem nunca sentiu aí um problema na barriga, né? E tomou um pouquinho de magnésio. Magnésio você compra nas farmácias. Você toma um copinho desse aí, ou uma colherzinha de magnésia. Geralmente, quando a pessoa está sentindo muita azia, né? Então, a magnésia, ele é um antiácido. Certo? Então, ele é consumível. É vendido em farmácias. E ele é um hidróxido de magnésio. Se você chegar na farmácia e dizer assim, eu quero hidróxido de magnésio, né? Geralmente o farmacêutico não vai saber, mas se você disser, eu quero um pouquinho de leite de magnésia, ele vai saber o que é. Mas quimicamente é hidróxido de magnésio. O hidróxido de amônio é utilizado na fabricação de fertilizantes como gás de refrigeração, ó. Ele é composto pelo amônio NH4, né, com uma hidroxila OH. O hidróxido de alumínio é utilizado em produtos farmacêuticos também como antiácido. A mesma função lá do leite de magnésia, certo? Ó, ele traz o alumínio com um parênteses com 3 átomos de OH, 3 hidróxidos. E aqui ele traz o hidróxido de cálcio. É utilizado na preparação de argamassa. Aí, ó, o cálcio, ele traz um átomo de cálcio, mais 2 átomozinhos de OH, da hidroxila. Certo? E a aplicação dos sais? Onde é que está os sais? Os sais, ele está no nitrato de potássio. É utilizado como conservante na fabricação de alimentos
embutidos, ou seja, todos esses alimentos que a gente compra, carne de lata, aí ele mostra o exemplo da salsicha. Então, todos esses alimentos, ele é utilizado o nitrato de potássio. Por quê? Porque ele vai servir como um conservante. Você consumir uma vez na vida esses produtos, né? Tudo bem, mas às vezes a gente consome demais e isso acaba que faz um mal, né? Porque ele é um conservante. Então, não deixe de fazer mal. É natural que a gente tenha uma alimentação saudável e esqueça um pouco, né? Desses enlatados, desses embutidos. Hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio a gente está utilizando muito agora na pandemia, que é a nossa famosa Quiboa. NaClO. Ele tem um átomo de sódio, um átomo de cloro e o oxigênio. Ele é utilizado no branqueamento de produtos têxteis, né? Porque a gente utiliza Quiboa para clarear, para tirar a mancha de uma roupa. E na indústria de papel, e também muito utilizado para lavar verduras, né? Para a gente limpar a casa, passar no chão, lavar roupa, branqueamento, enfim, a Quiboa é muito utilizada. Lembrando que a Quiboa, a palavra é um nome que ficou conhecido para a gente acha que o hipoclorito de sódio, né? A gente já associa a Quiboa, mas Quiboa é uma marca, viu? É uma marca. Eu estou falando Quiboa para que vocês já se assemelhem a isso, mas a Quiboa é uma marca. O hipoclorito de sódio é que é o produto. Fluoreto de sódio, NaF, um átomo de sódio e um átomo de flúor. É utilizado na fabricação de enxaguantes bucal, pois inibe a perda de minerais dos dentes. Quem não utiliza, você pode utilizar sim. É muito interessante, mata os germes, né? Escovou os dentes, coloca um pouquinho de enxaguante bucal. É interessante sim, ó, o fluoreto de sódio. A gente chama geralmente na farmácia, eu quero um enxaguante bucal, mas o nome correto é fluoreto de sódio. Às vezes o farmacêutico, as pessoas que trabalham na farmácia, elas não vão entender. Por isso que a gente chama muito de enxaguante bucal. Carbonato de cálcio, aí ele tem 2 átomos de cálcio, aliás. Não, ó, ele tem 2 átomos de sódio, um átomo de carbono e 3 átomos de oxigênio. Ele é utilizado na fabricação de detergente, o carbonato de cálcio. E o sulfato de cálcio, ele é utilizado na fabricação de giz escolar. Ele tem um átomo de carbono, aliás, um átomo de cálcio, um átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio, certo? É o sulfato de cálcio. E a aplicação dos óxidos, que é o último, ele é utilizado o óxido de cálcio na correção de pH do solo. A molécula dele é o CaO, é um átomo de cálcio e um átomo de oxigênio. O óxido de magnésio, que é um átomo de magnésio com 2 átomos de oxigênio, ele é utilizado na fabricação de aço. O óxido de estânio é utilizado na fabricação de latas. O óxido de ferro 3 é utilizado na fabricação de pigmentos. E o óxido de alumínio é utilizado na fabricação de alumínio. Aí vocês me perguntam, ó, vocês estão vendo as nomenclaturas. Todas essas nomenclaturas vocês também vão conhecer nas nossas próximas aulas de introdução à orgânica. Como é que eu vou dar esse nome? Por exemplo, dióxido de ferro 3. É a nomenclatura. Por isso que eu digo que o que eu estou falando aqui é uma pequena introdução, porque o nosso tempo ele é pouco. Então, você tem que se aprofundar nesses estudos. E aí também entram as nomenclaturas, para mim saber, né, qual a nomenclatura de determinados compostos químicos. Eu tenho que estudar um pouco mais. Então, é um conselho que eu dou para vocês. Estudem um pouco mais sobre esses ácidos, bases, sais,
e óxidos, certo? Eu vou colocar junto com essa minha videoaula, lá na plataforma, uma outra videoaula mais, como é que eu posso dizer? Que tenha mais coisas sobre, né, esse conteúdo, que abrange mais coisas sobre esse conteúdo, tá bom? Para vocês também darem uma estudada, mas não deixem de estudar. E aí eu vou encerrar esse conteúdo de funções inorgânicas com vocês para no conteúdo de estequiometria. Não sei se vocês viram a estequiometria no segundo ano. Trouxe aqui para vocês darem uma relembrada. Estequiometria é um conteúdo de cálculo, tá? É um conteúdo mais complexo, ele é um conteúdo de cálculo. E aí vocês vão ver como é que funciona isso, ó. A estequiometria, ela utiliza-se cálculos que são feitos com bases nas leis das reações e na teoria atômica molecular, além de serem executados com a ajuda das proporções mostradas nas equações químicas. A gente vai precisar escrever a equação química balanceada na estequiometria. A gente vai precisar analisar as proporções estequiométricas, já que vocês vão entender isso. E a gente vai precisar relacionar os dados por meio de regras de 3. Tudo isso para a gente chegar num cálculo, tá? E aí existem leis. Essas leis, elas têm relações que vão se basear nas leis ponderais, que são duas. A estequiometria, existem essas duas leis. A lei das proporções constantes de Proust, que diz que quando várias substâncias se combinam para formar um composto, sempre o fazem em uma relação de massa definida. É já que eu vou mostrar para vocês, né, a equação química e mostrando cada lei dessas aí. E a lei da conservação da massa de Lavoisier, que mostra que a massa total dos produtos em uma relação é sempre igual à massa total dos reagentes em um sistema fechado. Mas, professora, como é isso? Né? Porque aqui é o conceito. Eu vou indicar para vocês em nível microscópico a lei de Lavoisier. Ele diz assim, numa reação química, os átomos apenas se combinam. Então, já que os átomos não são destruídos nem formados, a massa do reagente é sempre igual à massa do produto. Numa equação química, vocês vão ter os produtos e os reagentes. Aqui existe uma reação química uma equação química que eu estou mostrando para vocês. E essa equação, ela reage. Aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Na realidade, vocês estão vendo aí as bolinhas brancas, quer dizer que existem 4 átomos de hidrogênio. As bolinhas brancas representam os 4 átomos de hidrogênio. Esse hidrogênio, ele traz aqui um G entre parênteses, quer dizer que ele é gasoso, certo? Então, tem 4 bolinhas aqui de hidrogênios, né? Só que ele traz aqui 2H2. Porque eu vou multiplicar 2 vezes 2, 4 átomos de hidrogênio. Aí ele traz mais, ó, 1 O2. Aí, se eu multiplicar 1 vezes 2 do oxigênio, dá quanto? Dá 2 átomos de oxigênio. Esse oxigênio, ele também vem aqui com G, entre parênteses, quer dizer que esse oxigênio também é gasoso. Quando eu reajo o hidrogênio e o oxigênio, a palavra eu não vou dizer aqui quando eu somo. É quando eu reajo, quando eu vou reagir essas 2 substâncias gasosas, elas vão dar em um produto. Esse produto é o quê? 2 de água. O H2O não é água? Então, ele dá num produto de 2 moléculas de água. Tá aqui as moléculazinhas embaixo, ó. Eles reagiram, e aí ele ficou com 1 átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio ligados. Aqui é uma molécula de água. E formou mais 1 átomo de oxigênio com 2 átomos de água. Formou a segunda
molécula de água. Ou seja, o produto dessa reação aqui são 2 moléculas de água, gasosas, viu? Ó, ele traz aqui o gasoso. Então, essa daí é uma equação química. Elas vão reagir, são 2 reagentes que vão reagir e vão gerar um produto. Entenderam até aqui? Que é a equação química, quando reage, gera um produto. Estão entendendo, né? Para mim passar para a próxima. Podem falar no chat se estiverem entendendo, se quiserem que eu repita. Porque ele é um assunto mais complexo mesmo. Se não, eu posso passar, né? Eu vou passar aqui, então. Aí ele traz lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas. Ele diz que em um sistema fechado, a quantidade de matéria não é alterada. Ele diz também que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, foi o que eu acabei de falar. E ele deu a origem à química moderna. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, ó, outro exemplo. Outra equação química, ele traz um carbono, ele diz aqui que esse carbono ele é um grafite. Aí ele traz a bolinha aqui preta. Esse carbono ele vai reagir com 2 átomos de oxigênio, que é gasoso. Eles reagem e eles dão um produto. Esse produto é o quê? É um átomo de oxigênio com 2, aliás, é um átomo de carbono com 2 átomos de oxigênio, ou seja, é o gás carbônico, certo? Também é gasoso. E aqui ele traz em números, ó, 12 gramas do carbono, mais 32 gramas do oxigênio, quando reagem, dão 44 gramas do gás carbônico, certo? Olha a equaçãozinha embaixo, ó. 4 átomos de hidrogênio, estão vendo a quantidade de bolinhas de hidrogênio que tem 4, mais 2 átomos de oxigênio vão reagir e vão gerar 2 moléculas de água, de H2O. Tá? Se eu falo átomo, eu estou falando do elemento. Quando eu falo de molécula, eu estou falando do composto, de vários unidos, certo? E aí ele traz aqui 4 gramas do hidrogênio, mais 32 gramas do oxigênio, vão reagir e vão gerar 36 gramas de água, tá bom? E aqui eu vim falar um pouco sobre coeficiente estequiométrico e proporção em mols. Esse coeficiente estequiométrico, eu tenho aí uma equação, que é o N2 mais H2. Quando eles reagem, eles vão gerar um produto, que é o NH3. E aqui eu vou ter uma noção de se essa equação ela está balanceada. Como é que eu vou saber se essa equação ela está balanceada? Que é o primeiro passo que vocês vão ter que fazer quando estiverem resolvendo uma questão. Eu trago uma questão como exemplo para vocês verem como é que a gente faz. Aí ele diz, ó, primeiro eu tenho que saber, ele diz aqui que ele traz 1 mol de N2 mais 3 mols de H2. Quando eles reagem, dá um quê? Dá 2 mols de NH3. Ou seja, na proporção em mols, ele quer dizer que 1 mol de N2 está para 3 mols de H2, que está para 2 mols de NH3. E no balanceamento, como é que eu vou saber se os reagentes estão balanceados com os produtos? Eu vou aqui, ó, primeiro multiplicar. Ele diz que ele tem 2 átomos de nitrogênio, então eu vou lá no reagente. 2 vezes 1, 2 átomos de nitrogênio, então tá balanceado. Aqui ele diz que ele tem 2 mols de hidrogênio com 3. 2 vezes 3, 6. Então eu vou lá no reagente saber se ele também tem 6. Aqui, ó, 3 vezes 2, 6. Então, a equação aí, ela está balanceada. Então, eu já posso passar para o próximo passo, que é resolver a equação, certo? O balanceamento é assim, você vai multiplicar o produto
e saber se a mesma quantidade de elemento que tem no produto também tem no reagente, certo? E aí ele vem falar aqui também, eu já falei sobre a lei das conservações da massa e a lei das proporções definidas, certo? Como eu já falei, eu vou pular esse slide aqui para os níveis, né, microscópicos da lei de Proust, tá bom? Pedir só uma licencinha aqui para vocês, enquanto eu tomo um gole d'água. E aí ele diz, ó, que na lei de Proust ele traz também uma equação e ele fala bem aqui, a proporção se mantém constante, mesmo que a quantidade de reagentes e produtos sejam alteradas, certo? Aqui ele traz uma equação, 2 átomos de água, esses 2 átomos de água, eles vão se dissociar e eles vão formar um produto, ó, dissociado, eles vão se quebrar. Eu vou usar essa palavra para vocês entenderem melhor. Eles vão se quebrar e vão dar em 2 produtos. Por exemplo, ó, a molécula de água quebra-se e ele gera o quê? 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, certo? Aqui no reagente ele é líquido, água. E já para o produto ele vem em gás. E aqui abaixo ele traz, ó, 4 moléculas de água líquida. Quando ele se quebra, ele gera 4 átomos de água, ou de hidrogênio, aliás, gasoso, mais 2 átomos de oxigênio gasoso, certo? Aí é a lei de Proust. Como é que eu vou entender melhor? Eu trago nesse próximo slide também um mapa mental de estequiometria. O que é a estequiometria? É o cálculo da quantidade de substâncias envolvidas numa reação química. Estequiometria é um cálculo de quantidade de substâncias envolvidas numa reação química, certo? Eu sempre vou trazer uma equação química e aí eu vou precisar resolver aquele cálculo. Ele relaciona, ele tem questões, ele traz o mol, e aí ele mostra aqui, o mol é a massa molar em gramas por mol, o volume molar ele vai ter um valor de 22,4 litros, e é a mesma coisa que o número de moléculas ou de átomos, que ele tem também, né, um valorzinho que a gente chama de valor de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23. Eu não vou me atentar tanto a isso, mas eu peço que vocês também estudem um pouco mais sobre esse conteúdo. Eu vou passar para o próximo slide, que é o exemplo do cálculo, certo? Que é o que eu quero que vocês entendam agora. Ele diz aqui nessa questão, qual a quantidade de matéria de álcool etílico? E aí ele traz a fórmula molecular do álcool etílico, que é C2, quer dizer que tem 2 átomos de carbono, H6, quer dizer que tem 6 átomos de hidrogênio, e O, quer dizer que só tem 1 átomo de oxigênio. Então, qual a quantidade de matéria de álcool etílico? Aí ele traz a massa molecular do álcool etílico, aliás, ele traz a fórmula molecular do álcool etílico, que deve reagir para fornecer 12 mols de gás carbônico. Ele quer saber qual a quantidade de matéria de álcool etílico que tem que ter para reagir, né, e para formar 12 mols de gás carbônico. Considere que esta é uma reação de combustão completa. Quando eu falo de combustão completa, quer dizer que ele é queima, certo? E aí, o primeiro passo que eu devo fazer nessa questão é balancear a equação. Tá aqui a equaçãozinha pronta. Ele diz aqui que o álcool etílico líquido mais 3 átomos de oxigênio gasoso, certo? Ele vai reagir e vai gerar 2 moléculas de gás carbônico gasoso, mais 3 moléculas de água, que é em vapor.
Considerando que ela é uma reação de combustão, eu coloquei aqui para reagir junto com o álcool etílico o oxigênio. E aí ele diz, ó, observe que 1 mol de álcool... Aliás, eu vou primeiro balancear. Vamos ver se essa equação está balanceada. Aqui no produto, ele tem 2 átomos de carbono. Lá no reagente, ele também tem 2 átomos de carbono. Até então, ok. Aqui ele diz que tem 2 vezes 2, 4, mais 3, porque, ó, 3 vezes 1 desse oxigênio aqui vale 3. Então, 4 mais 3 dá quanto? 8 átomos de oxigênio. Vamos ver se aqui também tem. É isso mesmo? Não. Calma aí. 4. 2 vezes 2, 4. Com 3. Átomos de oxigênio, é isso mesmo. 4, 8. 8 átomos de oxigênio. Vamos ver aqui. 3 vezes 2, 6. 6 com um oxigênio aqui. Não, tem alguma coisinha errada. 4. 4 com 3. 7. Exatamente, ó. Vamos recapitular aqui. 2 átomos de oxigênio com 2 aqui, dá 2 vezes 2, 4. E aí ele tem um 3 bem aqui. 3 vezes 1, que vai ficar subtendido bem aqui, é 3. Então, 3 mais 4, 7 átomos de oxigênio. E aqui eu venho para o reagente, ó. 3 vezes 2 do oxigênio dá 6. 6 mais 1 oxigênio que vem bem aqui do álcool, 7. Balanceado. Agora vamos ver a quantidade de hidrogênios. 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Então, aqui, ó, no álcool etílico, ele tem também 6 hidrogênios. A equação está balanceada. Só o que é que ele quer? Observe que 1 mol do álcool, 1 mol vai estar subtendido bem aqui, ó. Ele não vem mostrando 1, mas ele está subtendido. Produz 2 mols de gás carbônico. Estão vendo o 2 bem aqui no gás carbônico? Assim, pode-se fazer uma regra de 3 simples para resolver o problema. 1 mol, né, do álcool etílico está para 2 mols do gás carbônico. Quantos mols do álcool etílico precisa para se ter 12 mols de gás carbônico? Para reagir e fornecer 12 mols de gás carbônico? Eu vou aplicar aqui uma regrinha de 3. Lembrando que 2 vezes x dá 2x, aí eu vou colocar 2x igual a 12 vezes 1 dá igual a 12, então aqui eu vou só colocar x é igual a 12 dividido por 2, que dá quanto? 6 mols. X vai dar igual a 6 mols, ou seja, 6 mols de álcool etílico são necessários para gerar 12 mols de gás carbônico. Certo, gente? E aí é só um exemplozinho desse conteúdo de estequiometria. Eu tentei resumir um pouco, né, e trazer do que vocês precisavam ter como entendimento sobre esse conteúdo. Certo? E aí eu quero dizer que esse é o nosso último slide, tá bom? Eu vou encerrar a aula nesse último slide, certo? Peço que vocês resolvam a atividade que está na plataforma e eu vou colocar no grupo. Hoje, de preferência, para não acumular, tá bom? Que eu vou precisar da nota de vocês. E aí, eu peço também que vocês, quem não colocou ainda o nomezinho no chat para me dar a frequência, coloque,